nós vamos falar sobre a origem, a existência e sobrevivência do espírito, pegando como primeiro item o conceito de perispírito. Perispírito é uma palavra que nasceu junto com Allan Kardec. Nunca ninguém tinha falado nisso. No vocábulo, não existia. Então, Allan Kardec é que introduziu essa palavra. A partir desta colocação do Allan Kardec, veio outras literaturas, do Chico, do Divaldo, do Leon Denis, inclusive, na própria biologia. Então, tem vários e vários nomes. Entre eles, a gente ouve nas leituras laço, a gente ouve molde biológico, não é? Vocês estão lembrando de algum? Perisperma. Eu fiz aqui uma anotação. Vocês estão lembrando de alguns? Forma também. Tem sim, já ouvi. Esse eu não tinha colocado. Mas corpo astral, corpo espiritual, corpo energético. A gente tem várias palavras para dizer a mesma coisa, que no caso é o perispírito. Então, eu quero lembrar isso para vocês, porque é um corpo fluídico, porque foi o Allan Kardec que introduziu a primeira vez nas nossas intenções de entendimento. Vamos para um conceito aqui, olha. Diz assim, isso está no Livro dos Espíritos, questão 93. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Porque perisperma já existia a palavra nos frutos, né? Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ele serve de envoltório. É como se o meu corpo aqui precisa de uma roupa. O meu espírito precisa de uma vestimenta, um envoltório. Lembrando também que muitas vezes na leitura a gente vai ouvir falar em espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. Quando ele está falando em letra minúscula, nas leituras que a gente fizer, ele já está se referindo ao corpo perispiritual. A alma, no caso, desculpe, ao espírito. Tem uma distinção. Quando a gente está encarnado, na literatura ele fala alma. Quando a gente está desencarnado, ele se refere espírito. Tá? É bom se saber disso para quando a gente estiver lendo, não se perder na própria coisa. Não, o que ele está falando? Vamos para um outro conceito. Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. O espírito propriamente dito, quer dizer, nós espíritos desencarnados, nenhuma cobertura tem ou pretende alguns estar sempre envolto a uma substância qualquer? Aí ele responde, ou seja, tem uma cobertura, tem um corpo, tem um envoltório? Responde. Envolve-o uma substância vaporosa aos teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. O que ele está dizendo? Que no mundo espiritual, quando um enxerga o outro, vai enxergar de uma forma diferente do que ele existe hoje. Então, eu estou aqui, eu tenho meu corpo, meu perispírito e meu espírito. 3 em 1. Mas se um vidente ou até um espírito desencarnado me vê, me enxerga, ele vai ver o meu perispírito de uma forma totalmente diferente do perispírito de pessoas que estão no mundo espiritual. Isso por quê? Vai continuar falando. Então,
envolve uma substância vaporosa para vocês, mas muito diferente para nós. Ele continua dizendo assim: o perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Ele já está dando uma dica por quê disso. Que à medida que ele se depura, à medida que ele cresce no entendimento, à medida que ele se torna mais capaz de ser um ser humano, daquilo que ele veio cumprir no planeta Terra, né? Qual é a nossa missão última? É crescer. A gente usa a palavra evoluir, né? Às vezes essa palavra evoluir confunde um pouco a gente, porque na verdade a gente precisa crescer em entendimento. O que eu vim fazer aqui? O que eu resolvi fazer? Então, à medida que eu tenho paz, equilíbrio, como a Geni falou, que a gente tem que conquistar na abertura, ela disse, né, ter bom senso, discernimento. À medida que a gente tem isso, a gente está suavizando o nosso perispírito. Ele se torna mais sutil. Então, ele continua falando, à medida que se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia da forma é inseparável do espírito. Espírito com letra maiúscula. E não concebemos uma sem a outra. Aqui está dizendo, não existe em nenhum momento, por mais que você se depure, por mais que você se eterize, você não vai ficar sem o perispírito, porque o espírito precisa dele. Ele é uma vestimenta. Mas a gente consegue perceber em que grau esse espírito está, em que degrau, como que ele cresceu, considerando a textura do perispírito. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, posso perguntar? Eu vou só terminar esse pedacinho. Porém, o perispírito, por si só, não é o espírito, do mesmo modo que o corpo não é o homem. Portanto, o perispírito não pensa. Importante isso. O perispírito não pensa. Quem pensa é o espírito. Ele é um envoltório simplesmente. O agente ou instrumento de sua ação. Então quer dizer que quanto mais etéreo é o perispírito, mais evoluído é o espírito? É isso que está dizendo. Então, ele disse, para vocês ele é grosseiro, para nós por quê? Porque eles enxergam. Quando você está no mundo espiritual, você consegue ver a forma, né? Tanto é que nas manifestações mediúnicas, quando a gente, o médium consegue enxergar, ele vê a forma, que ele manipula da forma que ele pode. Até ele manipula no sentido de, para que o outro o reconheça, né? Se eu sou baixinha, eu vou me aparentar baixinha para o outro falar, olha, era uma pessoa assim, baixinha, de cabelo assim, entendeu? Mas é o perispírito que está se moldando, porque ele é flexível. Ele não é que nem o nosso corpo, uma matéria densa. E aí, então, concluindo, o homem é 3 coisas: seu corpo, seu perispírito e a sua alma quando é encarnado, ou o espírito quando está desencarnado. Até aí tudo certo? Então vamos lá. A respeito do uso do termo espírito e alma, já falei. É oportuno ressaltar que o perispírito tem tido outras denominações, que eu também já coloquei para vocês. Interessante que essas palavras vão surgindo e
Na biologia hoje tem uma palavra que se chama fáscia. Vocês talvez não tenham ouvido falar, mas fascite plantar, todo mundo sabe o que é, né? Segundo a fisioterapia, é o maior órgão do corpo humano, está no corpo inteirinho. Então, ele concorre com a pele, né? Que a pele está no corpo inteirinho também. Mas a face, ela tem um diferencial que ele tem como objetivo proteger um órgão do outro órgão, para eles não grudarem um no outro, entendeu? Porque ele reveste tudo, osso, músculo, qualquer coisa. O sangue, as artérias, ele é de segurar, mas é justamente com essa função de fazer com que um não entre na vida do outro, vamos dizer assim. Bom, isso é só uma curiosidade. Olha aqui como interessante. Formado por substâncias químicas, por isso que eu coloquei o perispírito, formado por substâncias químicas que transcendem a série genética conhecida até agora pela ciência da Terra, é aparelhagem de matéria rarefeita, alternando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, esse aqui foi Chico Xavier escrevendo. Estou lendo do livro dele, Roteiro. Organismo delicado com extremo poder plástico modifica-se sob o comando do pensamento. Olha que interessante, gente. Então a gente fala em evolução, em crescimento, em babá, é o pensamento. O que você pensar, você está fazendo no teu corpo. O que você acredita, o teu corpo vai responder e corresponder. Os teus valores, teu corpo registra. Então, o pensamento é que tem que ser cuidado. Porque o pensamento, que também é uma onda, né? Ela tem que ter qualidade. Se ela não tem qualidade, não valeu nada, porque a única coisa que eu sei fazer é pensar. Se eu falo, é porque eu tenho um aparelho fonético para falar, mas para eu falar eu tenho que pensar primeiro. Então, o pensamento é de vital importância nessa hora que se pensa em depurar o perispírito. Por que isso é tudo importante que estamos falando? Porque mais para frente, quando a gente estiver falando das provas, ou da progressão, ou da classe dos espíritos, nós vamos ver que a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, conforme o perispírito. Então, quando a gente falar dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, são classificações que eu conquisto a partir do meu perispírito. Por quê? Porque eu vou me tornando mais leve e vou conseguindo. Vamos fazer uma analogia, é como se eu conseguisse voar mais alto. Estou leve, então vou. Certo? Então tá. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleça a agilidade e a habilidade que só a experiência consegue conferir. É lógico, eu não vou conseguir ter bons pensamentos, qualidade de pensamento e tal, se eu não passar por experiências. É a experiência que me faz perceber o que é certo e o que é errado. Então, nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracterizava pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Chico Xavier, fecha aspas. Então, você vê, muda mesmo. É assim que funciona. Ele muda. Então quer dizer que o perispírito pode estar doente. Claro. E a doença é essa, quanto mais grosseira,
Mas Não é uma doença que nem nossa, sentimos dor e tal, precisa de tratamento fisiológico, porque ele só vai mudar conforme sua mente. Então a gente usa saúde mental. a dor da consciência. A dor da consciência e tal. Isso mesmo. Então, esse conceito do perispírito, nós vamos passar para o item 2 agora, que é a origem e natureza do espírito. Então, vamos ver um conceito aqui do Livro dos Espíritos 79. Diz assim: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se formou é que são desconhecidos. Bom, então o primeiro conceito aqui é que quando a gente pensa em origem e a natureza do espírito, a gente tem que lembrar que existe dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Quem vocês acham que veio primeiro? Espiritual. O espiritual veio primeiro. Deus criou primeiro, vamos dizer assim. Depois veio o mundo material, e quando o mundo material estava em condições de receber esses que já estavam ali mais ou menos prontos, aí eles vieram habitar esse corpo. Então, não é assim milagre dos deuses, né? Houve um momento primeiro, um segundo momento, depois a junção dos dois. Então, foi isso que nós acabamos de ler na pergunta 79. Então, vou ler de novo, olha. Os espíritos com letra maiúscula, são a individualização do princípio inteligente. E o princípio inteligente, ele faz parte do mundo material. Então, é um outro nome muito interessante. Quando a gente fala princípio inteligente, vamos fazer o seguinte: vocês só lembram assim, tem vida e tem movimento. É um princípio inteligente. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão conseguir responder lembrando que é vida é movimento. A pergunta seria assim: uma bactéria é um princípio inteligente? Por quê? Porque ele tem movimento, ele é vida. Mas cada princípio inteligente desses, na evolução do mundo material, ele vai ter a sua fase. E nós vamos ver como funciona. Não é um princípio inteligente. Então, um cachorro, Tudo. um cavalo. Não, uma bactéria, um vírus, o que ele é? Vai dentro de lá, do Covid. Então, Esse é inteligentíssimo. esse não precisa nem de bomba atômica. Depois que o Arnaldo teve a dengue, falei, nossa senhora, se eles soltarem isso no mundo, não precisa de bomba atômica. Mas enfim, então, princípio inteligente é tudo que se movimenta, e com ele a gente então tem condição de ver que houve uma evolução deste princípio inteligente para chegar ao reino nominal. Vamos lá, vou ler mais uma parte aqui, aí já é a questão 82. Imaterial. Imaterial. A palavra imaterial, o que vocês acham que é? Uma matéria menos densa, mas não deixa de ser matéria. Isso. Então, veja, porque a letra I, em outras palavras, nega aquela palavra. Mas aqui, ele vai reforçar o tempo todo que imaterial não quer dizer que não é matéria. Por exemplo, o perispírito. O perispírito é material? Desculpe, o
O perispírito é imaterial? Mas eles falam muito em matéria quintessenciada também. Sim, mas na leitura, em geral, você vai ler imaterial, né? Em geral, em 90% das leituras, você não vai ver que tem essenciado na frente dessa palavra. Então, o que vai acontecer? Se está falando em material, não pense que não existe a matéria que é virtual. Não é virtual. Ele é uma matéria, no caso, que tem, ou seja, ela está tão fluida, ela desenvolveu tanto, que ela não precisa ser densa para eu enxergar. Mas ela que ela existe. Então, voltando aqui. Espíritos são imateriais? Ele pergunta. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito, com letra maiúscula, há de ser alguma coisa. Ele é alguma coisa. E é matéria que tem essenciada, mas sem analogia para vós. E é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Porque a gente, por exemplo, a gente não vê o ar, mas ele existe. Não é assim? A gente não vê as nossas emoções, vê? Eu posso estar com um problemão enorme e ninguém vai ficar sabendo se eu não falar. Ou se eu não chorar, sei lá, se eu não espernear. Não é? Então, dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela essência, diferem de tudo que conhecemos com o nome de matéria. Só por isso que eles usam a palavra imaterial. Isso é importante a gente saber? Sim, porque quando a gente, principalmente quando a gente... Bom, é importante para nós mesmos, porque nós estamos dentro de uma doutrina espírita, nós precisamos saber o que é um espírito. E a gente tem que saber quem somos nós mesmos, que somos um espírito encarnado. E isso é muito importante também para as pessoas que começam a dizer, mas não se tem certeza se é assim, começam a contrariar as nossas certezas. Então, isso reforça a nossa lógica, porque se um médium consegue enxergar, ele só enxerga porque ele é material, nesse sentido. Ele não é nada, ele é alguma coisa. Então, o conceito de origem e natureza do espírito vem a partir do imaterial, que é a palavra-chave aqui para a gente concluir, né? É bem isso, é para a gente concluir. E vamos para o item 3. Prova da existência. Prova da existência mesmo do espírito. Espera um pouquinho, deixa eu ver se é origem e natureza do espírito. Acho que eu vou falar mais um pouquinho aqui. Olha, se eu não conseguir falar o número 4, tudo bem, porque é extenso esse item. Então, vamos esticar um pouquinho mais no 2, na origem e natureza. Tem um parágrafo que eu também selecionei para ler, porque daí são de outros autores. Mas olha que interessante. O espírito é a individualização do princípio inteligente. Por que ele usa a palavra individualização? Porque à medida que o princípio inteligente vai trabalhando as camadas de evolução da matéria, do globo terrestre, chega uma hora que ele se individualiza. Individualiza significa, agora ele se tornou isso, agora ele se tornou aquilo outro. Então, ele vai, por exemplo, você falou em cachorro, em gato, ele vai tendo uma espécie, vai aparecendo as espécies no mundo animal, no mundo vegetal. Então, a palavra individualização é isso, do princípio inteligente, até chegar no nominal. Então, o espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. Essa individualização
do princípio inteligente se efetua numa série de existências que precedem o período da humanidade. Então, por assim dizer, o período da incubação. É de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna um espírito. Tá claro isso para vocês? Tem alguma dificuldade em entender esse conceito? Então, resumindo, nós temos os dois mundos, um está se preparando com o princípio inteligente, para depois se individualizar. Certo? Resumindo, é isso. Vou ler mais um conceito. Porque agora eu vou falar só do princípio inteligente. Ensinam os espíritos superiores que os elementos orgânicos formadores do germe que propiciam a união do princípio inteligente com a matéria acham-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas à espera da criação da Terra. Olha, por que tudo isso que nós estamos lendo, que eu vou continuar lendo um pedaço, é importante? Para a gente não acreditar em Adão e Eva. Não é simples? Porque não tem. Tudo é gradual, tudo cresce, tudo se desenvolve, tudo nasce, cresce, desenvolve, morre para nascer outra vez, é um ciclo. Não existe plim-plim e apareceu o gato e o cachorro, plim-plim, nasceu a rosa, a margarida e... Não é assim. Tudo teve um princípio que veio lá dos seres invisíveis. Continuando nessa ideia, para a gente ter certeza. Assim podemos dizer que o princípio inteligente se individualiza, ele se elabora de formas inferiores, nas formas inferiores da natureza, através de 1000 moldes. Olha que interessante agora. Tudo isso tudo isso sob pressão dos instintos. Porque, veja bem, a diferença entre o reino animal e o reino hominal, apesar dos dois terem instinto, tem ou não tem? Tem. Todos têm instinto. Apesar disso, a pressão de instintos que vai fazer que a coisa evolua, principalmente do animal para o hominal. Porque o animal é só instinto. Só instinto. E o hominal tem instinto, memória, E tem outras coisas. pensamento. Não é? Então, aqui ele fala que sob a pressão do instinto, ele começa a evoluir, vai tentando caminhar para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Então, é isso. Então, quando nos reinos, você pega uma planta que ela vai ser atraída da luz, quando você vai no animal, que ele começa a querer ter consciência de quem é quem, o patrão, o dono, sei lá, que dá comida para ele. Essas coisas todas fazem a evolução. É isso a evolução. Isso que é crescimento, isso que é mudança de um reino para o outro. Então, eles têm por objeto desenvolver o envoltório fluídico, todos, o vegetal, o animal e todos, dar-lhe necessária plasticidade, fixando nele a lei cada vez mais complexa que rege a vida, que são o quê? Como manipular a matéria, o modo do inconsciente. Então o espírito passa a operar sem o entrave dos liames terrestres. Quer dizer, à medida que
cada camada, cada grupo consegue sair de uma fase e entrar em outra, e já está dando oportunidade para o que virá. Está dando para acompanhar? Então, todos merecem o nosso respeito, porque todos estão fazendo uma parte para que a gente chegue em algum lugar nessa evolução de fazer com que nosso espírito seja cada vez mais leve. Então, olha, mais um outro texto que eu achei interessante. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. Tudo. Desde a célula verde, e cada célula, cada pedacinho, né? Nós falamos da bactéria. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adequado, mais bem adaptado, crescente na vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, olha, volta à palavra pensamento. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparecem passados muitos graus, muitos, né, patamares. Na planta, a inteligência, essa frase é muito famosa, né? Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só o homem acorda e se conhece e se possui consciente. Vocês lembram dessa frase? Então é assim, tudo evolui, tudo cresce, nada é de repente, não existe um milagre. Então quem acredita em milagre precisa começar a perceber que a vida é um processo. E nós precisamos respeitar demais ter chegado até aqui, apesar de estarmos no mundo de expiação e provas. Mas nós andamos milhões e milhões e milhões de anos para chegar a isso. E todos que nos antecederam, nós temos que agradecer isso, né? Porque no fundo, a gente às vezes fala assim, mas tá aí o vírus disso, o vírus daquilo, eu fico doente. Mas, gente, ele quer viver. Pensa comigo, por que ele nos ataca? Ele não quer viver? É por isso. Mas se ele estivesse no ambiente dele, ele estaria quietinho lá. Ele não ia se manifestar. Mas alguma coisa está acontecendo que nós, com a nossa inteligência e a nossa consciência, não estamos fazendo nossa lição direito. Por isso eles ficam doidinhos, voando para lá e para cá, procurando um habitat, né? Olha, mais uma vez, só para reforçar essa ideia, da cristalização atômica até os minerais, porque nós falamos só dos animais, mas plantas, antes das plantas, os minerais. Mineral tem vida? Tem. Como é que você sabe que mineral tem vida, gente? Ele tem movimento? Oi? Ele tem movimento? Então, respondam para mim, por favor. Uma pedra tem movimento? Tem. Mas ele é que nem o nosso espírito de gente que mora no planeta expiação e prova. Grosseiro, duro e assim, cabeça dura. Mas ele tem movimento. E a gente não enxerga o movimento dele. Todos os minerais têm movimento. Só que ele é grosseiro. Então, vamos fazer essa analogia do mineral com o nosso perispírito. Então, da cristalização atômica e dos minerais, dos vírus e dos protoplasmas, das bactérias até as amebas, tudo vai avançando
dos crustáceos, ele vai falando de todas as coisas, do sistema vascular, sistema nervoso, tudo foi programado e conquistado, não tinha isso. Então, primeiros mamíferos, primeiros répteis. Então, viajando sempre adquire cada vez mais reações psicológicas, porque ele está enfrentando o seu local adverso, né? E ele quer sobreviver. E com isso, ele avança no desenvolvimento e vai nos trazendo conquistas que vem do instinto até a inteligência. Inclusive, a gente fala que os animais, as plantas também, os minerais, vamos ver, eles têm uma proto-inteligência. O princípio inteligente, apesar, eu perguntei se ele tem movimento, mas ele também tem uma inteligência, mas não como a nossa. Nós somos seres inteligentes da criação, ou seja, estamos prontos. A gente prevê, a gente revê, a gente se prepara, a gente tem consciência, a gente erra, a gente volta atrás. Um animal não. Um animal te morde hoje, porque está com raiva, amanhã vem lá e te lambe, te beija, quer carinho, está nem aí. Mas ele tem uma proto-inteligência. Ele sabe quando ele está com fome, ele sabe quando ele está na hora dele dormir, enfim. Então, essa inteligência que nós conquistamos é totalmente diferente dessa outra própria inteligência. Porque muita gente que ama muito os animais começam a confundir essa inteligência. Não porque o animal é inteligente, mas não como nós. Certo? Guardadas as devidas proporções. Temos que ver isso. Então, veja bem. Outra palavra que muito se usa quando se fala dos micro-organismos que evoluíram, na literatura aparece muita palavra mônada. Já viram isso? Então, a mônada é isso. É o começo de tudo. É esse micro-organismo que vai avançando e o plano espiritual sobre o planeta físico atravessou as mais rudes adaptações e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, dos instintos, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria. Tudo isso se resume numa palavra que a gente fala muitas vezes: faculdades. Faculdades do espírito. Então, o espírito tem faculdades. Os outros reinos também têm faculdades. Por exemplo, você pega uma planta, ele vai ter um instinto. Ele vai ter, ele quer se preservar, ele não quer morrer. O animal também, só que nós temos muito mais do que só o instinto. O animal tem a preservação da espécie, que é através do sexo, né? Mas nós temos muito mais do que isso. Nós não estamos aqui só para reproduzir. Eles estão só para reproduzir, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós temos amplas faculdades que nos permitem ver coisas que eles não têm, ou não precisam, ou não está no momento. A gente sabe que eles vão evoluir também, mas nós vamos abrir caminho para outras espécies, com certeza, assim como eles fizeram para a gente. Bom, aqui termino o da... mas eu vou falar da natureza do espírito também. Olha, porque aqui, quem escreveu isso aqui
foi Leon Denis. Ele fala assim: existem poucas informações a respeito da natureza do espírito. Dizem os espíritos superiores, na sua condição de princípio inteligente individualizado, que é incorpóreo, constituído de matéria que tem essenciada, tal e tal, tal. Condição: em virtude dessa natureza, o espírito pode transportar-se com rapidez do pensamento. Bom, então veja bem, chegamos ao quê? Chegamos evoluindo bem, ser humano e espírito juntos. Nós somos corpo e alma, corpo e espírito, certo? Então nós temos duas moradas, só que a morada nossa atual aqui no planeta Terra é justamente para fazer essas faculdades crescerem, porque elas foram, elas vieram, né? Elas vieram com o desenvolvimento e se tornaram simples e ignorantes, como diz no Livro dos Espíritos. Então, nossas faculdades são simples e ignorantes, significando que simples é do organismo. Porque, veja bem, por mais que hoje nós somos assim, desse jeitinho que a gente se enxerga, mas olha, já cresceu o nosso tempo de vida, não cresceu? Antes era 40, 50 anos estourando, hoje é 80, 90. Isso é uma conquista do corpo. Então isso o simples já está se tornando um pouquinho mais evoluído, o corpo. Nós sabemos que nossa caixa craniana, ela vai crescer. Hoje ela adapta um cérebro de X, mas vai ser X e Y, o nosso cérebro. Maior capacidade de memória, o que seja. Então, tudo isso do simples vai estar crescendo. O corpo simples. Ignorante, o que significa? Do pouco saber. Então, eu era ignorante, eu não sabia nada da vida. Hoje eu sei muita coisa. Né? Mas assim, eu acho que a gente não sabe nem 10% do que precisa ser sabido quanto ser humano que nós somos. Então, nós temos que crescer. Eu tenho valores? Tenho. Eu tenho minhas verdades? Tenho. Mas estão longe de serem a última palavra. Então, eu tenho que ter a humildade de perceber que se eu sou simples em termos de corpo, eu tenho que esperar esse corpo também desenvolver para eu ter capacidade de adaptar e captar as novas informações que vierem por aí. Né? A gente percebe, por exemplo, à medida que a gente envelhece, muitos nem vão entender muito a minha fala aqui, mas olha aqui, à medida que a gente vai ficando defasado para os jovens que sabem essa tecnologia toda, e quanto mais idoso a gente é, menos entende o que está acontecendo em termos tecnológicos, a gente é disso que nós estamos falando. Que à medida que as coisas crescem, eu preciso ter uma matéria com a mesma capacidade de desenvolvimento. Mas, no momento, a minha matéria, ela tem prazo de validade. E à medida que esse prazo vai se esgotando, eu não consigo acompanhar o que vem de novo. Mas temos a reencarnação, que vai me permitir voltar e me adaptar de novo, outra vez, nas formas novas que estão vindo aí. Essa é a beleza da reencarnação. Porque senão, se eu não entender que a reencarnação é para isso, está defasado. Porque a reencarnação não é para pagar nada, como muitos falam. Ah, tá lá porque tem que pagar, tem que sofrer de novo, tem que... Essa é outra história. E eu vou ler para vocês mais uma pergunta, mas a pergunta que eu faço para vocês primeiro é:
Quais são as principais conquistas do princípio inteligente ao longo das etapas evolutivas até a faculdade de razão? O que vocês acham? Vou perguntar de novo. Quais as principais conquistas do princípio inteligente até chegar no ser humano com a faculdade de razão? É difícil, claro, responder. Mas é mais ou menos tudo que nós dissemos. Resumindo, eu digo aqui, ó. Da cristalização atômica até os minerais, dos vírus, protoplasma, bactérias, amebas, babá, tudo isso se incorpora nas conquistas que vem a memória, o instinto, a sensibilidade, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida. Então é isso. É o processo. É isso que fez o princípio inteligente. É por isso que a gente tem que considerá-los como amigos que veio antes. Que horas são? Eu tenho mais 10 minutos? Então eu vou entrar no 7. Então a prova da existência. Tá. Vou ter que falar da prova da existência. No livro dos espíritos, a pergunta é: existe espíritos? É capaz de todo mundo falar que sim, né? Depois disso tudo. Mas como é que eu provo que existe espírito? Né? Então, a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste. Isso está em obras póstumas também. Então então esse é o conceito. Mas como é que eu faço essa prova? Como é que eu convenço a mim mesma que isso é verdade? A mim mesma, não precisa ser para o outro. Então, a primeira refutação a esse pensamento de que o espírito se origina da matéria vem do raciocínio lógico. Por quê? Porque, na verdade, muita gente acha, mesmo espíritas, que o espírito se origina da matéria. Mas eu falei no começo, ele veio antes. Depois ele se acoplou, certo? Então veja o que vai falar aqui. A primeira refutação ao pensamento de que o espírito se origina na matéria vem do raciocínio lógico de Descartes, que diz: cogito, logo penso. Lembra dessa frase? Dessa afirmativa do Descartes? Ele fala: penso, logo existo. Então, que poderia ser entendido assim: a matéria por si mesma não pensa. Pensa? A matéria não pensa. Por si só, ela não pensa. Algo que é agente do meu pensamento. Existe algo que é agente do meu pensamento na minha matéria. Poder-se-ia admitir que o cérebro, é uma pergunta, poder-se-ia admitir que é o cérebro que se segrega esse pensamento? Ou o fígado que segrega a bilis? O que vocês responderiam? É o cérebro que pensa? Não, é a mente. Então o cérebro, aliás, em muitos filmes... Oi? É só uma massa. É só uma massa. Tanto é que quem assiste aqueles filmes antigos, que da onde começou a medicina, para explorar o cérebro, conhecer o ser humano, como funcionava, porque era proibido pela igreja que não se podia dissecar um ser humano para conhecer como é que funciona. Então, o ser humano morto tinha que ser enterrado e não se podia fazer grande experiência. Em Israel, que também tinha um pouco disso, mas alguns cientistas da época se atreveram, de forma secreta, assim, escondidos, fazer experiências. Porque eles queriam saber o que tinha dentro do cérebro, da cabeça. Né?
Então essa proibição retardou demais o nosso conhecimento. Então a gente precisa considerar isso. Mas quando eles conseguiram, eles perceberam que era uma massa inerte, que não tinha como ressuscitá-lo e fazê-lo pensar. O cérebro, ou o coração bater, ou o fígado, como diz aqui no livro, segregar a bile. Não tem. O comando vem de outro lugar. E aí é que a resposta vem do espírito, da mente. Inclusive, eu queria deixar claro também, olha como as palavras são. Outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa falando, porque a mente, usar só a mente, a gente tem que usar o coração, porque no conceito dessa pessoa, a mente era a lógica, a coisa lógica, o raciocínio lógico, é que a gente tem que usar também a nossa sensibilidade. Mas quando a gente está no ambiente espírita, mente não quer dizer isso. Mente quer dizer o espírito. É um sinônimo de espírito, mente. A minha mente que pensa. Certo? Assim como tem sinônimo para o perispírito, que a gente elencou aquela série de... O espírito também, com letra maiúscula, minúscula e mente. É na mente que estão guardadas as faculdades, não é no meu corpo. Então, gente, penso, logo existo. Por quê? Porque eu tenho uma mente. E aí foi um filósofo que começou a indagar. Olha, se eu penso, ninguém vê meu pensamento, mas eu sei que ele funciona. Eu sei que a partir dele que eu faço um projeto, eu faço um planejamento, enfim, a partir do meu pensamento. Se isso não é, então o que é? Seria ilógico considerar de outra forma. Aí, se os críticos podem dizer assim, mas isso são fenômenos, é coisa sobrenatural, isso aí funciona desse jeito, daquele jeito. Tá bom, então, o que é sobrenatural? Então, você percebe que cada palavra que a gente usa, a gente tem que ir atrás do conceito para poder dizer, olha, vamos tentar entender. Porque, na verdade, ele diz assim aqui, olha, o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário à lei da natureza, por acaso? Aí você tem que entender o que são as leis da natureza. Porque se algo acontece, é porque a lei da natureza permitiu que aquilo acontecesse. E o que são as leis naturais? São leis que vêm antes do ser humano. Como se for, por exemplo, a lei da gravidade. É a lei da natureza de Deus, sei lá, não é o homem que fez isso acontecer, né? A lei, por exemplo, da eletricidade, ela já estava aí desde sempre, mas só há 300 anos que se descobriu que a eletricidade existia, que estava aí. Foram pegar e agora nós temos luz elétrica. Mas ela sempre existiu. É da lei, da natureza. Então, gente, estudar a doutrina espírita é essencial para a gente ter certeza do que está fazendo. É isso. É isso. Porque tem perguntas fenomenais. Mas para terminar isso aqui, olha, pegar fenômenos, só para elencar aqui, ó, tem exteriorização da alma, que o vidente vê através do perispírito, tem o transporte de objetos, que acontece no mundo inteiro,
tem fenômenos da mesa girantes, que nós espíritas estudamos muito, mas que aconteceu na França e estão documentadas e mais literatura a respeito. Tem a manifestação dos espíritos pela escrita, que o Chico Xavier foi um dos expoentes para trazer recados escritos sobre... É um fenômeno. Manifestação dos espíritos pela audição ou pela palavra, aparição pela materialização e xenoglossia, que é uma pessoa falar várias línguas. São fenômenos? São fenômenos. Oi? O desdobramento, a transcomunicação instrumental, experiência de quase morte. São fenômenos, mas fazem parte da lei da natureza. Não tem jeito. Só que a gente precisa descobrir como é que essa lei funciona. É isso. Muitas já se descobriram, né? Enfim, gente, termino aqui. Deixa eu ver se eu vou ler isso aqui. Termino aqui essa gama de fenômenos apenas explicados integralmente pelo Espiritismo, leva-nos a dizer, como Leon Denis, que a sobrevivência está amplamente demonstrada. A sobrevivência do Espírito. E assim espero que a gente saia daqui com mais certeza de quem somos.